Agora a gente vai falar sobre pesquisa, desenvolvimento e áreas de atuação no mercado de energia solar fotovoltaica com um pesquisador formado aqui na UFV, o Alan Cupertino, que é mestre e doutor em engenharia elétrica pela UFMG e hoje coordena pesquisa no GCEP, que a gente já passou bastante aqui sobre o GCEP durante as nossas transmissões. Convido então, Alan, bom dia. Bom dia, vocês me escutam bem? Tranquilo. Se você quiser falar um pouco Excelente. mais sobre você, Beleza, beleza. Eu vou tentar já compartilhar minha tela aqui. perfeito. Vocês conseguem ver minha tela aí? Sim. Excelente, então. Então, pessoal, bom dia a todos e todas aí que estão assistindo. Um grande prazer para mim poder participar desse evento aí, né? Eu que sou ex-aluno aí da UFV e da Elétrica, né? Sou da turma de 2009, né? Então, um grande prazer estar aqui hoje, né? Fazendo essa palestra, falando um pouquinho aí da área que eu tenho atuado, né? Nos últimos anos. Não exatamente no mercado, mas sim como professor e pesquisador, né? Sinto-me numa responsabilidade bem grande, né? Tivemos boas falas aí, tanto do Augusto como do Marcos Paulo, sobre o setor, né? Então vai ser um grande prazer aqui poder falar para vocês hoje, né? Muito bem. Bem, pessoal, sou Alan Cupertino, né? Eu me formei em 2013 na Federal de Viçosa, né? Já vi aqui uma mensagem do Mauro aí, obrigado, Mauro. Sou professor no Cefet-MG, né? Então, basicamente, pessoal, quando eu entrei na engenharia elétrica do UFV, eu acho que eu tinha um sonho bem diferente do que a grande maioria das pessoas quando fazem um curso de engenharia, né? Eu sempre quis ser professor, né? Tanto que quando fui fazer meu vestibular, eu fiquei bastante, assim, na dúvida, né? Se faria engenharia elétrica ou se faria, por exemplo, química, que era uma outra área que eu tinha bastante interesse. Bem, comecei a entrar na engenharia elétrica, me apaixonei pela área, mas sempre interessado em tentar aprender as coisas sobre formas e óticas diferentes, né? Para, querendo ou não, né, um dia, quem sabe, me tornar professor, né? Em 2014, né, pouco tempo depois de formado, eu consegui realizar esse sonho, né? Então, me tornei professor lá no Cefet-MG, mas sempre percebi que tinha uma demanda muito grande da minha formação e que, com certeza, eu precisaria de muito mais experiência para conseguir formar boas pessoas, né? Então, cheguei a fazer meu mestrado na UFMG na área de energia solar fotovoltaica. Então, na época, né, em 2012, começaram a sair, né, as resoluções, né, relacionadas à energia solar fotovoltaica, e eu trabalhei especificamente com certificação de equipamento. Então, na época, né, os inversores fotovoltaicos não tinham muitos inversores, né, no mercado com o selo do Inmetro, exatamente porque não haviam ainda laboratórios de certificação no Brasil montados, né? Então, nessa época, muitos inversores eles entraram no mercado sem certificação do Inmetro, né? E eu cheguei a trabalhar, né? E terminei em 2015 meu mestrado nessa área. Bem, em 2019 eu quis me formar mais na área de eletrônica de potência, né? Então eu resolvi fazer um doutorado numa área diferente. Então eu fui trabalhar com eletrônica de potência para alta tensão, né? E pelo FMG, me acabei ficando um ano na Dinamarca, né? Onde lá tive contato tanto com o setor parte de energia solar fotovoltaica, mas também com essa parte de conversores para alta tensão, né? Bem, sou pesquisador do GCEP UFV, então tenho várias pessoas da UFV que trabalham comigo, né? Em minhas áreas de interesse aí, um foco grande na área de energia solar fotovoltaica, né? Tenho trabalhado com conversores modulares multinível, são conversores para alta tensão aí, como eu disse, e tenho também atuado um pouco na área de sistemas de armazenamento de energia, tá? Que é um mercado que eu acredito que ele vai vir no vácuo do mercado da energia solar fotovoltaica, né? E eu acredito que no momento atual, talvez a gente esteja num ponto como as pessoas que em 2012 estavam se preparando para entrar nesse mercado. E por isso eu estou tentando me especializar bastante nessa área de sistema de armazenamento por baterias agora. Bem, aqui já deixo meu contato disponível, caso tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato sobre alguma questão, então já deixo aqui meu contato e fique à vontade para tal. Bem, queria deixar um agradecimento aqui ao pessoal do GCEP, né? Grande parte do que eu vou apresentar aqui foi desenvolvido com a ajuda dessa galera, né? Então aqui já deixo aqui alguns links das nossas redes sociais e tudo mais, né? E no finalzinho tem uma surpresa para vocês aí também, né? Caso alguém tenha interesse em conhecer mais sobre o GCEP. Bem, quanto às perguntas aí, ô Gabriel, fica à vontade caso tenha
alguma questão relacionada a me interromper e tal, fica à vontade, tá? Bem, vamos começar devagar aqui então, pessoal. Meu objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre como a pesquisa e o desenvolvimento moldou o mercado de energia solar fotovoltaica. Porque muitas vezes a gente pensa, né, o seguinte, nossa, já tem várias pessoas trabalhando com instalação de sistemas fotovoltaicos. Então, será que os inversores já estão todos desenvolvidos? Os módulos fotovoltaicos já estão todos prontos? Então, será que não precisa ter pesquisa e desenvolvimento nesses temas? Então, eu queria tentar abrir a mente de vocês nesse sentido, de mostrar o papel da pesquisa e desenvolvimento num setor desse tipo, né? Que é o setor de energia solar fotovoltaica aí que está em voga. Bem, inicialmente eu só queria mostrar aqui para vocês um dado, né? Isso aqui seria o dado do balanço energético nacional, né? Então, ele mostra aí basicamente toda a energia que foi gerada, né? E toda a energia que foi consumida. Então, é uma estimativa, é claro, né? Mas nós temos, no caso, grande parte da nossa matriz é hidráulica, né? O Brasil é um país que tem uma matriz, em sua grande maioria, renovável, isso é conhecimento de todos, né? E aqui eu chamo a atenção para a questão do consumo, tá? Então, nós temos um consumo, né? Que em grande parte está associado à atividade industrial, mas também residencial. Nós temos uma grande quantidade de perdas, então 16% dessa energia aí, mais ou menos, são perdas. Essa energia se perde, né? Ela é gerada, mas não chega na carga. Se perde nos cabos, nos transformadores e tudo mais. E tem vários outros setores, como, por exemplo, o setor de transportes, né? Que é um setor que a gente imagina que nos próximos anos, né, vai crescer muito. Então, tem algumas iniciativas, como, por exemplo, o programa do Roda 2030, né? Que está tentando acelerar o desenvolvimento dessa parte de mobilidade elétrica, né? Então, a gente espera ter um crescimento muito grande desse consumo de eletricidade, principalmente no nível da distribuição. Aliado a essa questão de perdas, a energia solar fotovoltaica ela se torna uma joia, né? Do ponto de vista que a gente consegue gerar eletricidade perto da carga. Então, em teoria, a gente contribui para diminuir essas perdas técnicas, né? E além disso, né, a gente se prepara para um grande crescimento de carga, né, nos sistemas de distribuição, que está associado à questão da mobilidade elétrica. Então, isso já é realidade em diversos países e a gente tem esse sentimento de que, ao passo que essa tecnologia fosse desenvolvimento, isso vai chegar para aqui no Brasil também com bastante força, né? Ok. Um outro ponto, né? Por que a energia solar fotovoltaica, né? Então, eu vou até utilizar de um exemplo que o Augusto, né, foi muito feliz, né? Então, lembro quando eu estava na graduação em 2011, eu comprei um painel de 48 watts e foi quase R$ 1.000. Então, um painel pequeno, minúsculo, né? E por que essa energia foi se tornando tão popular? Bem, isso aqui é um estudo estratégico que foi feito pela Greener, né, que mostra o preço típico, tá? Isso aqui seria o preço típico médio aí de um sistema fotovoltaico. O que a gente consegue observar aqui? Uma tendência, né, de redução de preço. Então, cada cor aqui indica uma data. Então, a gente pode ver uma redução tanto de janeiro de 2018 até janeiro de 2020. E também aqui tem um efeito de escala, né? Então aqui a gente está comparando sistemas pequenos de 2 kW pico, 4 kW pico, algo que você instala na sua casa, e sistemas de 5 megawatts, que já seriam sistemas, né? Que já estariam, seriam usinas já fotovoltaicas, né? Muitas vezes instaladas em solo. Mas a grande questão que eu quero chamar a atenção é essa redução de preço que a gente está tendo ao longo dos anos, né? Que vai tornando essa energia cada vez mais viável, né, e acessível às pessoas, né? Aqui também tem um outro dado desse estudo da Greener, né, que mostra a capacidade instalada em energia fotovoltaica no Brasil. Então dá um orgulho nesse momento aqui de falar que sou mineiro, né? Sou de Coimbra, né? Foi citada aí 2 vezes aí durante as outras palestras, né? A megalópole aí da Zona da Mata de Minas Gerais, com 8.000 habitantes. Bem, a gente pode perceber aqui que Minas Gerais é o estado que ele lidera, né, a geração distribuída, né? Além disso, a gente pode notar, né, que associado ao aumento do uso dessa energia, a gente também nota um aumento do número de empresas que atuam nesse setor. Então, em janeiro de 2020, aí, tem uma população estimada de 12.500 pequenas e grandes empresas que atuam no setor de energia solar fotovoltaica. Então, isso é para a gente ter uma noção, né, como que esse mercado vem se expandindo nos últimos anos, né? Bem, nessa segunda parte, gostaria de falar um pouco de fundamentos para a gente saber exatamente do que a gente está falando, né? Então, a gente escuta muito, mas muitas vezes a gente não tem a visão do todo, né? Para iniciar essa discussão, eu quis colocar esse slide simplesmente porque é um problema que eu tenho na minha cidade.
As pessoas falam, Alan, você trabalha com energia solar? Trabalho. Nossa, eu tô pensando, rapaz, em colocar um sistema desse de aquecimento de água na minha casa, para poder substituir meu chuveiro. Como é que faz? Você conhece alguém que faz? Você faz esse serviço e tal? Então é interessante, primeiro, porque muitas pessoas não sabem a diferença de energia solar fotovoltaica e energia solar térmica. Então é uma pergunta que quem for atuar nesse setor, com certeza vai ter que responder várias vezes, tá? Então muitas pessoas não têm noção da diferença desses dois sistemas, né? Então aqui nosso foco é em energia solar fotovoltaica, gerar eletricidade. E de onde que isso vem? Gerar eletricidade a partir de luz. Bem, para a gente entender para onde as coisas estão caminhando, é bom olhar para a história, tá? Então eu chamei a atenção aqui desse slide aqui, de algumas pessoas, tá? E eu me coloquei no risco de deixar algumas de fora, tá? Mas tiveram muitas outras pessoas que contribuíram para esse desenvolvimento. Esse slide aqui, pessoal, é um slide de reflexão, tá? E eu coloco esse slide de reflexão porque muitas pessoas que eu converso, elas muitas vezes não dão valor à pesquisa e desenvolvimento, tá? Então aqui eu apresento para vocês Edmond Becquerel, que foi o cara que descobriu o efeito fotovoltaico. Tá? Esse camarada descobriu esse efeito em 1839. Isso só virou um produto de fato com eficiência considerável em 1954. E isso só chegou na primeira residência em 1973. Né? Então, primeira coisa que eu queria mostrar, que tem várias pessoas que trabalharam na pesquisa de base. Então, esse camarada aqui descobriu o efeito fotovoltaico. Esse cara descobriu as propriedades fotoelétricas do selênio. Esse cara construiu a primeira célula fotovoltaica de selênio, mas a eficiência dela era tipo 1%. Ela pegava, de toda a energia que incide no painel, ele só conseguia converter 1% em eletricidade. Não era viável a ideia. Depois veio o Albert Einstein, né, bem conhecido aí pela sua teoria, né, o efeito fotoelétrico e a relação com a luz e as partículas. Depois esse camarada descobriu o crescimento de cristais de silício. Em 1954, lá na Bell, naquele laboratório Bell, que foram os mesmos caras que inventaram os transistores bipolares de junção, eles conseguiram essa patente da primeira célula fotovoltaica de silício, já com uma eficiência de 6%. Isso foi desenvolvido e utilizado para, inicialmente, satélites. Uma vez um professor meu me disse isso. Se você quer saber o que você vai estar usando daqui a 20 anos, olha o que a NASA está usando hoje. Então, energia solar fotovoltaica já era usada em 1958. Mas na primeira residência, 1973. Então, demorou um tempo para que isso, de fato, se desenvolvesse, né? E começasse a ser utilizado nas instalações. Então, aqui a gente já consegue perceber, né? O tempo que demora para desenvolver uma ideia, né? E a importância da pesquisa de base para a gente ter, né, algo que faça sentido e que entrou no nosso mercado, de fato, a partir de 2012. Regulamentado e tudo mais. Então, é para a gente entender a dinâmica das coisas, né? Muito bem. Quando a gente olha para um módulo fotovoltaico, né, primeira coisa que a gente tem que saber, ele é uma fonte que gera corrente contínua, já foi mencionado pelo Augusto. Né? Mas ele não é nem uma fonte de tensão, nem uma fonte de corrente. Tá? Então ele é um pouco diferente. Numa certa região, né, se a gente plotasse um gráfico da corrente por tensão, numa certa região ele comporta como uma fonte de corrente, numa certa região como uma fonte de tensão. Né? O que isso importa para a gente aqui hoje? O que você tem que guardar no seu coração? Existe um ponto de operação, que está marcado aqui agora, em que o módulo fotovoltaico ele gera potência máxima. Então o seu módulo de 330 watts por metro quadrado, de 330 watts, ele só vai gerar 330 watts em condições específicas no ponto de potência máxima. Então, tem que ter uma eletrônica para conseguir fazer esse módulo operar nesse ponto. E a gente, de fato, fazer o módulo de 330 watts, gerar aquele número de quilowatt-horas lá que a gente calcula. Então, isso é importante. E daí vem o papel da eletrônica. Outro ponto importante a perceber é que esse ponto aqui, ele tem uma tensão e uma corrente correspondente, né? Que maximiza o ponto de operação. A gente tem a máxima transferência de potência do módulo para a carga. Né? Bem, esse ponto, pessoal, infelizmente, por características do efeito fotovoltaico,
ele varia com a irradiância e varia com a temperatura. Né? E se a gente pegar uma medição de irradiância e de temperatura de qualquer lugar do mundo, isso aqui, por exemplo, seria uma medição em Goiânia, a gente vai ver que isso varia absurdamente. Isso varia ao longo do dia, porque estão passando nuvens. Isso varia de acordo com a época do ano. Por exemplo, no inverno o sol está um pouco mais baixo, no verão ele está um pouco mais alto. Né? E durante a noite não tem radiância, então não vai gerar nada. Tá? Então a gente tem que ter uma eletrônica que vai fazer o processamento dessa energia. Então essa foi uma sacada que o pessoal teve há 30, 40 anos atrás. Né? A eletrônica de potência foi desenvolvida depois da década de 70, né? E que foi aliada aos sistemas fotovoltaicos. Por isso que não é só um módulo e uma carga. Você precisa de tudo aquilo que, por exemplo, o Augusto mostrou na apresentação dele. Bem, sumário aqui então. O módulo fotovoltaico gera corrente contínua. É uma geração intermitente. Então, de noite não vai gerar. É uma conversão. Você precisa, se você for alimentar uma carga, um eletrodoméstico, uma geladeira, por exemplo, você precisa de corrente alternada. Então, você precisa de um meio de campo ali que vai fazer uma conversão de corrente contínua para alternada. Além disso, a gente tem que operar naquele ponto de potência máxima. Senão, o seu módulo de 330 watts, ele não gera 330 watts. Por exemplo, se você deixar ele em circuito aberto, ele dá uma tensão de circuito aberto e zero de corrente. Se você curto-circuitar os terminais do módulo fotovoltaico, você não estraga o módulo fotovoltaico. Vai circular uma corrente de curto-circuito, que é razoável comparada com a corrente que a gente quer operar do ponto de potência máxima. Mas só existe um ponto, que seria esse ponto que maximiza a transferência de potência, e a gente aproveita o máximo do nosso recurso. Bem, e além disso, a gente precisa de proteção e monitoramento desse sistema. Por quê? Corrente contínua, pessoal, a gente muitas vezes despreza ela, mas a corrente contínua ela é bem mais complexa em termos de proteção do que a corrente alternada. Por quê? Porque sempre que a corrente alternada passa por zero, você pode abrir um disjuntor tranquilamente. Agora, a corrente contínua, ela nunca passa por zero, em teoria, a tensão. Então, se você abre um contato com uma distância muito pequena, você pode ter um arco elétrico formado. Então, um equipamento de proteção para corrente contínua, ele é muito mais caro e ele é muito mais complexo do que um equipamento de proteção para corrente alternada. Então, isso é uma questão que a gente não tem noção. Outro ponto é que uma instalação fotovoltaica aí, ela pode chegar até 1.500 volts em corrente contínua. Porque, acredite, de acordo com a NBR 5410 e outras normas internacionais, 1.500 volts em corrente contínua ainda é baixa tensão. Certo? Então, é bem diferente do que a gente está acostumado, geralmente, nas nossas instalações elétricas, e por isso tem que ter proteção. E monitoramento, porque a gente quer ter certeza que a nossa geração está seguindo o esperado. Né? E, principalmente, tentar detectar problemas caso não esteja. Então, acho que essa é a função desse monitoramento, a gente ter essa noção. Perfeito. Quantas arquiteturas de sistemas fotovoltaicos, né, só exemplificando aquele ponto que o Augusto mencionou, nós temos sistemas fotovoltaicos isolados e conectados à rede. No sistema isolado, bem, não tem como alimentar uma carga só com módulos fotovoltaicos, porque durante a noite a gente não teria geração de eletricidade. No sistema isolado, as nossas cargas elas só têm isso aqui para alimentar ela. Você não tem outra opção. Tá? Nesse caso, a gente tem parte de proteção, tem as caixas de junção. Nós teremos um controlador de carga. Qual que é a função dele? Fazer o carregamento das baterias, que vão armazenar energia para a gente poder usar durante a noite, ou quando o consumo for maior que a geração. E também otimizar ou fazer com que esses módulos operem daquele ponto de potência máxima, no topo do morro, né? E caso nós tenhamos, no caso que só temos cargas que são alimentadas em corrente alternada, um ventilador, um refrigerador, uma TV, nós vamos precisar de um inversor. É um equipamento que converte corrente contínua em corrente alternada. Então, essa seria a arquitetura de um sistema fotovoltaico isolado. Esse inversor ele não se diferencia muito daqueles inversores, talvez vocês já viram, que eles são alimentados na tomada do carro. Então, tem alguns inversores que você consegue ligar naquela tomadinha de 12 volts do seu veículo e consegue, por exemplo, carregar seu notebook ou carregar um celular.
através daquele inversor. Então, ele não seria tão diferente. Bem, em sistemas fotovoltaicos conectados à rede, aí aqui é bem diferente. Por que é bem diferente? Nós não temos as baterias mais. Então, durante o dia, a gente vai gerar essa eletricidade, parte dela vai ser consumida e parte dela vai ser enviada para a rede da concessionária. Então, é como se a gente estivesse vendendo energia para a CEMIG, ou para Energias, ou para qualquer outra concessionária. Quando o seu consumo for maior do que a geração, a sua eletricidade vem da concessionária. E aí você consome. E sua conta de luz ela vai ser um balanço dessas duas coisas. Eletricidade que você gerou e eletricidade que você consumiu. Então, essa seria a essência do sistema conectado à rede. Ele é mais viável porque não tem as baterias. Então, como foi comentado pelo próprio Augusto, né? As baterias elas têm que ser substituídas. Né? Se a gente pensar numa química de chumbo ácido, mesmo as melhores, que seriam de chumbo ácido carbono, depois, nos 10 anos, você vai ter que substituir. Se a gente pensar de chumbo ácido padrão, né, estacionário, a gente vai falar de 5 anos por aí, seria um número bem conservador, típico. Mas garantia de eficiência de módulo fotovoltaico é de 20, 25 anos. Então você vai ter que substituir esse banco de baterias 4 vezes e aí seu custo começa a aumentar. Né? Perfeito. Então essa seria a concepção, né, do sistema conectado à rede, que será o foco da nossa discussão. É um sistema mais popular, né? E seja em instalações rurais ou instalações urbanas, né? O modelo é esse, conectado diretamente à rede elétrica, temos um medidor inteligente e a gente consegue ter essa noção se está sendo consumida eletricidade ou se ela está sendo vendida, injetada na rede elétrica. Outro ponto importante é que a conta não é feita em reais. A conta aqui ela é feita em quilowatts-hora. Por que isso é importante? Porque se a conta é feita em quilowatt-hora, quer dizer que o preço do quilowatt vendido é igual ao preço do quilowatt comprado. É um modelo muito bom para o cliente. Na Alemanha, isso já não acontece mais. Na Alemanha, o preço do quilowatt comprado, ele é tipo 3 vezes o preço do quilowatt vendido. Então, eles mudaram o modelo de tarifação depois de um tempo, né? Exatamente porque eles perceberam que a energia fotovoltaica já estava tão bem desenvolvida que ela já conseguia caminhar com os próprios pés. Então, eles mudaram esse modelo de tarifação. Bem, interessante discutir isso, né? E o que é um inversor fotovoltaico? Bem, ele é um equipamento, é uma caixinha, né? Como a gente viu aqui atrás, essa caixinha vermelha aqui, por exemplo. Só que lá dentro tem bastante inteligência, tá, pessoal? Tem uma eletrônica de potência que vai fazer uma conversão de corrente contínua para corrente alternada. Tá? A gente tem diversas funções. Tá? E eu diria que esses 3 primeiros blocos aqui seriam funções, né, que elas já estão desenvolvidas nos equipamentos comerciais. Tá? Então ele já tem vários controles ali dentro. Ele tem a parte do segmento do ponto de potência máxima, trabalhar naquele ponto. Tem a parte de antilhamento, que o próprio Augusto mencionou. Então, se a eletricidade da concessionária aqui, se a rede da concessionária cair, a gente também vai derrubar o nosso inversor. Tá? Isso exatamente por questões de segurança. Né? A gente tem a parte de monitoramento, então geralmente eles comunicam com a internet, então eles têm um módulo de comunicação para poder fazer esse monitoramento. Né? Eles têm uma parte de suporte à rede, então quando você tem, por exemplo, né, um afundamento de tensão ou alguma coisa, esse inversor já dá algum suporte para a rede elétrica. Né? Então, todas essas funções já estão implementadas. E aqui na frente, a gente tem, né, funções que eu falaria que são funções auxiliares, que elas ainda não estão na norma, né, mas já estão começando a ser discutidas, e aonde tem muita pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, por exemplo, um inversor desse tipo, ele poderia ser usado para fazer compensação de potência reativa, por exemplo, corrigir fator de potência. Mas hoje o inversor não faz isso. Mas ele tem poder para fazer isso. Então, como desenvolver isso? Como colocar isso nos inversores? Como desenvolver essas funções que podem beneficiar o usuário, mas também podem beneficiar a rede elétrica? Compensação harmônica. Então a gente sabe aí, muitas pessoas aí vão saber que harmônicos são problemas do sistema elétrico. Né? Um inversor desse tipo, ele tem potencial
para compensar harmônicos, reduzir os harmônicos da rede. Mas os inversores ainda não fazem isso, e isso não está nas normas. Então, como desenvolver essa tecnologia? Para que, se um dia isso seja normatizado, a tecnologia para tal já esteja desenvolvida. Então, é importante perceber isso. A gente tem que estar pensando, quem trabalha com pesquisa tem que muitas vezes estar pensando na frente. Né? Tem que entender o problema, tem que trabalhar com os problemas, mas também entender, né, para onde as coisas estão caminhando. Né? Bem, quanto aos tipos de inversores, pessoal, tem vários tipos, tá? Então, a gente tem os microinversores, tá? A gente tem sistemas que é o inversor e vários conversorzinhos pequenininhos que são os otimizadores de potência. A gente tem os inversores de string, ou seja, nessa parte aqui, é um equipamento por módulo fotovoltaico. Então, eu otimizo a potência de um módulo fotovoltaico, eu consigo monitorar um módulo individual. Já nessas tecnologias aqui, a gente liga os módulos fotovoltaicos em série. Eu ligo 10, 15, 30 módulos em série, 25 módulos em série, e conecto esses módulos no inversor. Eu tento extrair a potência máxima desse conjunto, né, e consigo monitorar o conjunto. Então, eu não consigo ter um monitoramento a nível de módulo. Né. A gente já tem inversores maiores, né, que eles têm entradas para mais de um string. Então, você tem inversores aí que têm entradas para 16 strings, você encontra isso no mercado. São inversores grandes, né, potência de 50 kW, 100 kW. Né. E nós temos os inversores centrais, que são equipamentos para grandes usinas. Né. Então, eles são conectados a uma gama enorme de módulos fotovoltaicos, tanto em série quanto em paralelo, para se conectar nesse inversor central. Então, isso aqui é uma abordagem que eu diria que seria para grandes usinas. Né? Isso aqui é uma abordagem mais para sistemas comerciais aí. Né? Essa tecnologia aqui, a gente percebe que ela domina o mercado, então os inversores que ligam módulos em série. E essas aqui são as tecnologias que, eu não vou dizer que elas são mais novas, mas eu vou dizer que elas estão entrando no mercado mais recentemente. Então a gente vai poder discutir esse ponto. Bem, Só um tem dúvida segundo, antes aí, de Alexandre? você. Sim, sim. Aproveitando o assunto de inversores, acho que falou um pouco já, mas talvez você quiser deixar mais claro. O Helder pergunta: os inversores conectados à rede fazem o sincronismo do ângulo de fase com a rede ou corrigem o fator de potência? Perfeito. Helder, muito obrigado pela sua pergunta, sua participação. Bem, vamos lá, vamos responder sua pergunta por partes. Primeiro, como é que o inversor faz para injetar corrente na rede? Bem, a ideia básica, se eu for desenhar aqui, é o seguinte: a gente tem a tensão da rede, que é senoidal. Perfeito? Para que o inversor, se a gente ligasse um resistor na rede, né, a gente teria uma corrente perfeitamente em fase. Eu estaria consumindo potência da rede. Para injetar potência na rede, a ideia seria que o inversor ele operasse em contrafase. Aí a potência dá negativo. Ou seja, a gente consegue entregar energia da fonte para essa rede elétrica. Bem, no final das contas, então, como você pode perceber, o que manda aqui é o ângulo de fase da tensão da rede. Então, esse inversor, ele tem que ser inteligente o suficiente para fazer a sincronização. Ou seja, ele mede a tensão da rede, tá? Mede essa tensão. Todo inversor comercial é obrigado a ter duas medições de tensão. Tem uma redundância, né? Ele é obrigado a ter duas medições de tensão. A gente pode até discutir depois por quê. Né? Mas essas duas medições de tensão, elas são usadas para achar o ângulo da rede. Sabendo o ângulo, você sabe como que você tem que injetar corrente. Então, é tudo feito pelo ângulo da rede. Quanto a corrigir o fator de potência, aí seria um cenário diferente. Seria um cenário na qual nós temos, né, o nosso sistema fotovoltaico, nós temos uma carga e nós temos a rede elétrica. Se nós tivermos, por exemplo, motores ou
outras cargas que trabalham com fator de potência atrasado, lâmpadas, né, lâmpadas fluorescentes e tudo mais, a gente vai ter um consumo, né, de potência reativa. Isso, em teoria, viria da rede. Por quê? O inversor fotovoltaico padrão, ele trabalha com fator de potência unitário. Ele só preocupa em injetar energia na rede. Agora, como isso aqui é um inversor, eu posso sintetizar a corrente que eu quiser com ele, dentro de certas limitações, é claro. Então, eu poderia operar esse inversor, jovem, de forma que ele poderia gerar exatamente a potência reativa da carga. E aí o fator de potência na rede ficaria igual. Então é a mesma ideia de colocar um banco de capacitores, né? Se eu colocasse um banco de capacitores, esse banco de capacitores forneceria essa energia necessária, esse reativo, e, consequentemente, eu resolveria o problema de fator de potência. A proposta que eu comentei é usar o inversor para fazer isso. Então ele seria multifuncional, é igual a impressora, né? Em vez de você usar uma impressora só para imprimir, você pode usar para escanear, tirar cópias e tudo mais. Beleza? O que eu estou querendo propor aqui para o inversor é isso. Além de injetar energia, eu poderia fazer outras coisas. Então esse seria um dos nichos de pesquisa nessa direção. Consegui responder a sua pergunta, jovem? Tem um atrasinho de até 10 segundos, mas assim, eu acredito que sim. Caso contrário, eu Beleza, volto então. aqui e trago. Beleza, então. Muito obrigado e obrigado pela pergunta aí, jovem. Bem, agora, como que esse equipamento faz, né? Aí depende. Nos microinversores, tá? Ele trabalha com módulos. Obrigado, então, Elder. Valeu. O microinversor, tem microinversor para entrada de um módulo, tem microinversor que você liga 2 módulos nele, tem microinversores que ligam até 4 módulos. Então depende da potência, depende da empresa e tudo mais. Tem várias empresas que tem isso aí. Tem a AP Systems, está aí a foto deles, tem a Roy Miles, tem microinversor da Ubic, tem várias marcas de microinversores, né, que são utilizadas, né? Enfim, mas todos eles o que fazem, já convertem, né, corrente contínua direto em alternada. E qual que é a vantagem aqui? A gente minimiza o cabeamento de corrente contínua. Né? A gente não precisa fazer um cabo de corrente contínua grandão para chegar até lá no inversor. Né? O seu microinversor ele é instalado embaixo do módulo. Então ele já é instaladinho ali debaixo do módulo e todo o seu cabeamento da instalação vai ser cabeamento em corrente alternada. Tá? Outra coisa, conseguimos monitorar módulo a módulo. Né? É uma questão interessante, pessoal, que muitas pessoas não sabem disso, mas na verdade os primeiros inversores fotovoltaicos, eles eram microinversores, tá? Só que eles tinham uma taxa de falha muito grande. Olha que interessante. Quando isso foi desenvolvido lá na década de 90, muita gente propôs microinversores, mas eles falhavam muito. E por isso o mercado caminhou para o mercado de inversores de string, que vai ligar módulos em série. Depois vocês vão perceber que os microinversores vão entrar no mercado de novo. Vou contar por quê daqui a pouco. Bem, uma outra tecnologia interessante, mas um pouco mais, também bem nova, né? Seria colocar, ao invés de colocar a conversão CC-CA no seu módulo fotovoltaico, né, no microinversor, a gente, na verdade, usa um conversor CC-CC, faz uma conversão de corrente contínua para corrente contínua, tem o cabeamento de corrente contínua, e depois a gente liga no inversor de série fotovoltaica. Né? A gente continua tendo um monitoramento de módulo a módulo. E qual que é a vantagem aqui? Eficiência, pessoal. Quando você pega um módulo fotovoltaico, ele geralmente tem uma tensão de saída ali no máximo ali de 40 volts. Mas a tensão alternada de saída tem que ser de 127 volts. Ou de 220. Consequentemente, você tem que ter um ganho de tensão no seu equipamento. E isso faz com que a eficiência do microinversor, como tem que ter esse ganho de tensão relativamente alto, ela não consiga ser tão alta. Então, o microinversor aí vai ter eficiência aí na faixa de 95%. Tá? Você não consegue mais que isso. Né? Já o otimizador de potência, ele não trabalha com ganho de tensão muito grande. Ele só regula, pega a tensão do módulo fotovoltaico e aumenta muito pouco aqui na saída, extrai o ponto de potência máxima do módulo como microinversor, mas
ele tem uma eficiência bem maior. Então, o equipamento desse aqui, ele tem uma eficiência de 99, 99,5%. Isso é muito para eletrônica de potência. Uma eficiência altíssima. Tá? Considerando o inversor adicional, aí você vai ter uma eficiência global de uns 97, 96. Né? Porque, querendo ou não, a eficiência ela conta a perda de todos os estágios. Né? Então, é uma solução que ela compete com o mercado de microinversores. Então, essas duas aqui, elas competem diretamente. Ok. Já o inversor de string, ele é um conceito que, isso aqui, pessoal, inversor de string, de várias strings, é tipo 50% do mercado. Tá? Usa isso aqui. Qual que é a sacada dele? Liga vários módulos em série, a gente faz uma série fotovoltaica, ou string. Né? Tem uma caixa de junção, onde a gente tem fusíveis, a gente tem seccionadores, disjuntores de proteção. Essas strings, elas ligam num inversor, e esse inversor conecta esse negócio na rede. Então, ele pode ser monofásico ou trifásico, né? Ele pode ser para uma string, para duas, três, e aí depende. Então, por exemplo, se a gente tiver um telhado que ele tem mais de uma orientação, um telhado, por exemplo, a gente fala duas águas, né, ou até mais, 3, 4 águas, seria interessante você montar strings com módulos que estão na mesma orientação. Senão, você pode ter um descasamento da potência que esses módulos geram, e você vai ter problemas para trabalhar no ponto de potência máxima. Então, é um problema, uma limitação dessa solução, né? Quando a gente liga módulos em série. Quando você trabalha com essa solução que é distribuída, que eu mostrei anteriormente, aí não. Você pode ter um módulo que está virado para o norte a 20 graus, o outro a 30 graus, o outro a 15 graus, ou vai estar sombreado, e mesmo assim ele vai conseguir extrair o máximo de cada um. Então, é um negócio interessante. Né? Claro que essa solução aqui ela acaba sendo mais cara. Então, tem sempre uma conta que tem que ser feita. Né? A resposta ela não é trivial. E o último seria a solução de inversor central, ou seja, grandes centrais inversoras. Né? E aí, nesse caso, né, a gente tem um elemento adicional, que são as combiner boxes. Essa caixa de combinação, basicamente, ela liga as várias strings aqui em paralelo. Né? Existe um problema em fazer isso, pessoal. Parece que é muito simples ligar em paralelo, né? Só que quando o módulo está sombreado, né, a gente pode acontecer de uma string injetar corrente na outra. Chama um problema de corrente reversa, porque você tem duas coisas que estão em paralelo, mas uma está gerando mais potência que a outra, ou mais tensão que a outra. Né? E isso é bastante problemático. Então tem relatos, e para resolver, contornar esses problemas, geralmente tem fusíveis. A ideia desses fusíveis, né, é limitar essa corrente reversa, né, se a corrente reversa ficar muito alta, esses fusíveis queimam, né, estoura, e abre o circuito. Então tem casos, por exemplo, de grandes usinas, né, isso é relato prático, de fusíveis que queimam quando as pessoas estão limpando o sistema. Porque quando você vai lavar um módulo fotovoltaico, né, ele começa a gerar mais eletricidade, mas os caras que ainda não estão limpos, eles estão gerando menos. E pode ter uma corrente reversa, e isso pode estourar fusível. Então, tem um colega que trabalha em operação e manutenção de uma usina de, não lembro quantos mega agora, lá no Piauí, e ele já teve problema com esse tipo de situação. Então, não fazem mais a limpeza, por exemplo, ao meio-dia. Geralmente fazem no final do dia ou no começo do dia, porque você tem menos geração e o risco de ter problema é menor. Né? Então, o pessoal às vezes não tem noção desse risco, né? Se abrir um conector desse aqui MC4, você pode causar um incêndio. Né? Então é bem interessante. Aproveitar esse tópico, o Eduardo Santana pergunta aqui: o sistema pode ser desligado por um período longo de tempo e, caso seja possível, a reativação tem algum procedimento especial? Que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Perfeito, Eduardo. Vou tentar explicar de duas formas, né? Primeiro, quando eu falo do módulo do fusível queimar, você vai fazer a substituição do fusível, né? E aí coloca o seu sistema para funcionar de novo. Quanto ao inversor, como funciona, né? Geralmente o inversor, né, ele tem uma chave seccionadora, né? E aí vem uma diferença, né, esse ponto importante, né? Qual que é a propriedade dessa chave seccionadora? Ela consegue abrir o circuito para você. Parece simples, mas abrir em corrente contínua não é trivial, tá? Principalmente se tiver corrente circulando. Você pode ter um arco elétrico e botar seu inversor em chamas com isso.
E isso já aconteceu mais de uma vez, tá? Não só no Brasil. Tá? Quando o inversor desliga por algum motivo, seja porque teve algum problema na rede, seja porque desligou a rede de concessionária, ou seja porque teve algum problema nos módulos, alguma falha, ele de fato, ele se desconecta da rede. Então ele tem lá um contator. Na verdade são dois. Por norma tem que ter dois, porque se um falhar tem outro. Tem que ter dois microprocessadores, porque se um microprocessador falhar, o outro está lá para poder desligar seu inversor em caso de problema na rede. Né? E ele fica em modo de espera. Então ele fica monitorando a rede por alguns minutos. Então é definido por norma o tempo que ele tem que ficar monitorando. E quando as condições, né, estiverem prontas, vou até parafrasear um YouTube aí, né? Quando estiver o inversor pronto para em condições de, né, ele vai se conectar à rede elétrica. Então, sempre que acontece um problema, ele entra nesse modo de espera, fica monitorando, né, por um tempo, e liga. Problemas que eu já tive, tá? Um inversor importado que a gente estava montando até no GCEP, da usina que tem no GCEP, lá no Laboratório de Eletrônica de Potência. Esse inversor ele veio configurado para a rede europeia. Então, ele esperava uma conexão entre fase e neutro de 220 volts. O que a gente fez? Pô, estamos em Viçosa, vamos ligar ele entre fase e fase. Problema nenhum a priori, é 220 volts. O inversor, em teoria, ele não tem problema nenhum de operar entre fase e fase ou fase neutro. Né? Desde que você atenda a especificação de tensão. Cara, o inversor dava uma falha e não conectava na rede. Aí eu tive que entrar em contato com o suporte. Eles me passaram uma senha para entrar no sistema do inversor, porque esse inversor específico, né, como foi projetado para o mercado europeu, ele ficava monitorando o neutro. Porque se existir alguma tensão no neutro, vocês vão concordar comigo que é sinal de problema. Como eu liguei ele entre fase e fase, tinha tensão no neutro. E aí ele nunca ia ligar, né? Aí eu desabilitei a função de monitoramento do neutro e ele funcionou de cara. Então, sempre tem esse monitoramento para garantir que ele vai ter as condições de poder se conectar. Perfeito? Perfeito. Vou trazer mais uma pergunta aqui. O Helder pergunta: não seria mais eficiente fazer um sistema de proteção eletrônica nas caixas de combinação? Deixar o fusível apenas como proteção adicional? Olha, você poderia utilizar um disjuntor de corrente contínua. Tá? Só que ele é muito mais caro. Tá? Então, por esse motivo, muitos sistemas eles se baseiam em fusíveis. Então, quando você compra uma string box, muitas vezes ela vai vir com fusíveis, tá? E ela vai vir com uma seccionadora, tá? Porque o disjuntor de corrente contínua, né? Eu até lembro disso quando a gente estava montando a primeira usina de GCEP, você chegava no lugar, ninguém nem sabia que era isso. O cara que a gente vendeu um disjuntor de corrente alternada. E é completamente diferente. A diferença de preço é gritante, é 3 vezes, ou até mais. Então, meio que por esse motivo, né, por causa do custo, o pessoal geralmente vai para fusíveis, né? E como eu disse, é algo que é eventual. Então, ninguém projeta um sistema fotovoltaico para ter corrente reversa, né? A corrente reversa pode acontecer. E é por isso que a norma, né, no caso a revisão da 5410, ela exige que tenha essa proteção contra a corrente reversa. Perfeito? Perfeito. Aproveitando o tópico aí. Perdão. Eu só falei que o fusível ganha no custo. Então, acho que essa que é a questão. Entendi. Aproveitando o tópico da corrente reversa, o Airan pergunta: professor, boa tarde. Qual seria o mecanismo adequado para manobrar essa corrente reversa? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, né? Mas basicamente, né? O inversor ele não detecta que ela acontece, porque a corrente reversa ela acontece entre módulos. Por exemplo, daqui para cá. Se aqui tiver tudo sombreado ou tiver tudo sujo e as condições estiverem diferentes e essas strings estiverem ligadas em paralelo, essa string pode, não é que ela pode injetar uma corrente nessa outra string. Quando isso acontece, tá? A gente tem esse problema. Corrente reversa, isso pode, por exemplo, danificar os módulos, colocar o sistema em chamas e tudo mais. Por esse motivo, nessa caixa aqui
na Combiner Box, nós temos aqui dentro os fusíveis. E aí esses fusíveis, eles abrem o circuito. Se essa corrente reversa atingir um determinado nível, poderia danificar a string. O problema é quando, por exemplo, nós temos 10 strings em paralelo, isso vai acontecer em centrais, e uma delas está sombreada. Então as outras 9 vão tentar injetar corrente nela. O inversor está cá na frente, não vai poder detectar muita coisa, infelizmente. E aí tem que ter essas proteções, tanto na caixa de junção quanto na Combiner Box. Tá? A sua ideia de proteção eletrônica seria esse elemento. Então, se você usa um otimizador de potência, você não precisa de fusíveis. Então, é uma outra vantagem dessa abordagem. Então, nessa solução específica, você não precisa de fusíveis. Nessa abordagem também não. Então, a solução eletrônica, ela existe, mas ela é uma eletrônica modular, ela traz suas vantagens, mas também seus custos. Como essa solução aqui é mais barata, né, e perfeitamente de acordo com a norma, desde que você coloque as proteções, tudo certinho, de acordo com a norma, é o sistema mais popular instalado, seria com essa abordagem. Perfeito. E eu acho que ainda no tópico tem mais uma pergunta do Eduardo. Há um número máximo de módulos por string? Esse número pode acabar afetando sua eficiência? Acho que você já comentou, assim, na sua fala anterior, fala um pouco sobre isso, se puder aprofundar. Com certeza. Geralmente existe uma tensão, Eduardo, existe um número máximo que você pode ligar em série por questões da isolação. Tá? Então, geralmente os condutores estão preparados ou para 1000 volts ou para 1500, são os padrões máximos. Tá? Hoje é mais popular 1500, são sistemas mais populares, porque trabalhar com tensão maior é melhor que trabalhar com corrente maior. E por esse motivo, no datasheet do módulo vai estar lá, você pode ligar 25 módulos em série, você pode ligar 30 módulos em série. Então essa seria a questão. Tá? Quando você liga os módulos em série, primeiro, os módulos não são iguais. Então, um módulo de 330, geralmente quando ele vem novo, ele vem com a tolerância positiva. Ele pode gerar um pouquinho mais. Geralmente até uns 5% a mais. Quando você liga esses caras em série, pode acontecer de que eles não operem exatamente no ponto de potência máxima. Se você usa essa abordagem, aí sim, cada módulo vai estar no seu ponto de potência máxima e você vai ter um totozinho a mais de energia por causa dessa tolerância positiva. Tá? Então, essa seria a questão. Tá? Quando a gente liga módulos em série, existe um limite sim máximo, por questões de isolação, tem uma tensão máxima. Então, não pense que você pode ligar 1 milhão de módulos em série e ter 30 kV. Não, isso não existe. Tá? A isolação do módulo não vai permitir. Né? E também tem a questão, quando a gente fala dessa perda de eficiência, porque às vezes um dos módulos está sombreado. Então, isso pode afetar a string toda. Tem algumas abordagens para contornar isso, que tem uns diodos que eles colocam nos módulos, mas isso gera perdas de energia. Então, sim, pode haver uma perda de eficiência global, porque você não consegue trabalhar exatamente no ponto de potência máxima. Então, essa seria a mensagem. Joia. Também mais uma pergunta que talvez foi parcialmente contemplado, mas Matheus pergunta, Alan, e se as strings forem conectadas diretamente no inversor, sem combiner box, aumenta o risco de dano ao equipamento por corrente reversa ou outro fator? Primeiro, em sistemas grandes com strings em paralelo, você é obrigado a colocar combiner box. Então, porque é exigido. Né? Então, você tem que ter essa caixa, né? Ela te facilita muito, porque você tem acesso aos strings, então na hora de você dar uma manutenção é muito mais fácil. Né? E além disso, tem a questão da proteção. Eu já vi um caso de um sistema que eles ligaram sem, teve corrente reversa, o inversor explodiu. Tá? Então, tipo assim, pode ter problemas sim, tá? Pode ter problemas, né? E por esse motivo a norma exige que existam essas proteções e sistemas com muitos strings em paralelo, isso você não vai ver tipicamente numa casa, você vai ver em sistemas grandes, em centrais, tá? Você vai ter as combiner box e ela te facilita, porque como você tem acesso ao string, a gente pode detectar problemas e tudo mais com ela. Perfeito. Por enquanto, essas são as perguntas, vou deixar continuar. Perfeito. E o que tem dentro do inversor, então? Se a gente olhar a topologia dele, né? Tem um monte de eletrônica de potência ali dentro. Né?
tem capacitores, indutores, tem 2 microprocessadores, como eu comentei, tem que ter, tá? Tem 2 relés, tem que ter 2 relés, senão não está de acordo com as exigências, né? Tem indutores, capacitores, é um conversor eletrônico. Poderia ser essa topologia, por exemplo, um conversor boost e um inversor monofásico, né? Perfeito. Então vamos agora discutir um pouquinho, né, dessa última parte da P&D, então, no mercado. Bem, primeira coisa, pessoal, uma coisa que move muito o mercado de sistemas fotovoltaicos é a busca por maiores eficiências nos módulos. Então tem muita pesquisa nessa área, tá? Muitos dos sistemas são instalados com silício, eles estão apresentados na cor azul. Isso aqui é um gráfico da NREL, que ele é atualizado todo ano, então vocês podem olhar nesse site, tá? E ele compara a eficiência de várias tecnologias. Então, por exemplo, a eficiência, as células de silício, são aquelas lá de 1954, elas evoluíram, tá, para eficiências em laboratório até em torno aí de uns 24%. Tá? A gente tem outros materiais. Então, por exemplo, tem materiais aqui, por exemplo, telurete de cádmio, esses em verde, são outros materiais que também estão alcançando eficiências altas à medida que os anos passam. A gente tem as células multijunção, tá? Eu costumo brincar que célula multijunção é célula para o espaço. Por quê? Elas são células que elas são muito caras de ser fabricadas, mas elas conseguem eficiências altíssimas. Você pode ver que você tem células que têm eficiências de 45%, aí, 47%. Tá? A grande sacada, né, é que eles utilizam vários materiais, mas o processo de fabricação ainda é muito caro. Então, para isso chegar no mercado que a gente está falando, é muito difícil. É algo que, por exemplo, um satélite, quanto custa para mandar um satélite para o espaço? Esse custo é muito maior do que o custo do satélite. Né? Outra coisa, se o módulo fosse muito pesado, você ia ter um problema, porque peso é uma variável crítica nesse mercado aeroespacial. Então, nesse caso, faz sentido investir mais em células ultra eficientes. A gente tem também as emergentes. Então, tem algumas células, por exemplo, células de materiais orgânicos. Então, tem uma empresa, por exemplo, a Sanil, em Belo Horizonte, que desenvolve, né, módulos fotovoltaicos orgânicos. Né? Eles têm uma parceria lá com a C100, né, que é um centro de desenvolvimento, e eles têm, né, esse produto lá. Então, são células que são menos eficientes, mas, por exemplo, são recicláveis, você gasta menos energia para produzir, né? É mais fácil de produzir. Né? Mas, às vezes, elas têm uma vida útil menor, elas duram menos. Então, são células emergentes. Né? Tem um material, por exemplo, se vocês pesquisarem novas células fotovoltaicas, todo mundo vai estar falando de perovskita. É um material, né, que tem propriedades interessantes para fabricar células fotovoltaicas. Então, é um dos focos aí de pesquisa e desenvolvimento. Né? O silício é mais antigo, tem uma parcela muito grande no mercado, tá? Mas outras tecnologias elas estão começando a ganhar mercado. Por exemplo, telurete de cádmio é uma tecnologia que tem crescido bastante para grandes usinas. Então, o mercado deles é bem menor do que o mercado do silício, né? Mas ainda assim, ele tem um crescimento, está tendo um crescimento razoável, né, nesse setor. Outro ponto legal, para quem quiser pesquisar depois, é sobre a célula fotovoltaica tipo P e tipo N. Você que fez eletrônica achou que nunca ia ver isso mais na sua vida, né? Bem, isso aqui é uma questão decisiva do mercado, galera. A célula fotovoltaica, na sua estrutura mais simples, ela lembra muito um diodo, né? Uma camada P e uma N. A primeira célula fotovoltaica, lá de 1954, ela usava mais material N do que material P. Mas ela é mais cara de ser fabricada. E por esse motivo, 90%, 95% dos painéis do mercado hoje, eles são do tipo P. Porque é mais barato de fabricar. Você faz uma camada de material P grande e uma camada de material N menor. Só que agora tem muitas empresas que estão olhando novamente para a célula do tipo N. Por quê? Primeiro, porque a galera foi para o tipo P. A galera foi para o tipo P primeiro que era mais barato. Segundo, que como muitas aplicações eram espaciais, elas são mais robustas em frente a emissões cósmicas, raios cósmicos que você tem no espaço. Então, muita gente foi para o material tipo P. Depois do mercado aeroespacial veio a geração de energia nas casas. Super legal. Temos células tipo P chegando na casa de todo mundo. Só que as empresas que querem inovar agora, elas querem conseguir fabricar o material tipo N, de forma que ele seja competitivo.
E tem um detalhe, a célula tipo N ela é mais eficiente. Então isso aqui é uma comparação de um fabricante, né? Então a Panasonic, por exemplo, ela lançou aí um módulo, né, que é essa série HIT, que é uma célula tipo N. Então ela consegue ter mais eficiência, então ela perde menos geração à medida que a temperatura esquenta, né? E ela consegue gerar mais energia. Então é um módulo mais eficiente. Então isso é interessante porque mostra que uma ideia que foi abandonada no passado, ela está sendo retomada de novo. Então coloca a gente para pensar, né? Então isso aqui é uma previsão para o mercado americano, né? Do crescimento. Isso aqui são alguns estudos estratégicos que são feitos, né? Tem algumas empresas, né? Por exemplo, essa aqui, né? Que eles fazem estudos estratégicos para tentar prever o mercado, né? E eles preveem que essas células tipo N, né? Que são essas laranjinhas aqui, elas vão crescer bastante aí nos próximos anos. Então é uma questão interessante, né? Da gente refletir. Outra questão interessante é o problema da corrente de fuga, tá? Que está muito associada à proteção que o nosso amigo Augusto mencionou. Basicamente, pelo fato de a gente ter o inversor fotovoltaico, né? A carcaça do módulo fotovoltaico, tá? Ela pode ficar eletrizada com um determinado potencial. E se essa carcaça não estiver devidamente aterrada, a gente pode ter uma corrente de fuga. E se uma pessoa estiver instalando esse sistema e encostar no módulo fotovoltaico, ela pode tomar um choque. Não necessariamente o choque pode ser letal, mas ela pode cair do telhado. E por esse motivo, esse problema de corrente de fuga moveu drasticamente toda a indústria de sistemas fotovoltaicos nos anos 2000 ali, 2010, tá? Então, na época, tinham 3 soluções, tá? Porque uma das formas da gente eliminar essa corrente de fuga, ou minimizar ela muito, é se a gente tiver uma isolação galvânica dentro do inversor. Então, depois, né, quem quiser mais detalhes técnicos, eu posso compartilhar alguns materiais a respeito. Mas essa corrente de fuga, ela pode ser minimizada em muito se a gente tiver um inversor com transformador. Então, tiveram empresas que fabricaram inversores com transformador de baixa frequência, 60 Hz, como aquele próprio exemplo que o Augusto colocou, mas eu acredito que naquela situação ali não tinha nada a ver com corrente de fuga, era outra razão técnica. Nós temos empresas que propuseram inversores com transformador de alta frequência, então um transformador que trabalha, por exemplo, em 10 kHz, 20 kHz. Qual que é a vantagem? É mais leve, tá? É menos volumoso. Então, pode ser 100 vezes menor o volume, dependendo da frequência que você usa. E teve empresas que queriam investir em inversores sem transformador. E aí, qual que é o problema do inversor sem transformador? Você tinha que arrumar algum jeito de lidar com a corrente de fuga, para tentar proteger o instalador. Bem, isso aqui é uma comparação que foi feita em 2011 de diversos equipamentos comerciais, mostrando a eficiência, o peso e o volume. E aqui nós temos inversores com transformador de baixa frequência, inversor com transformador de alta frequência e inversor sem transformador. O que é legal perceber, apesar dessa nuvem de dados? Inversores sem transformador são mais eficientes, são mais leves e são menos volumosos. E eu costumo dizer uma frase que um dia um professor me disse e eu nunca esqueci. Enquanto a gente não atingir a eficiência de 100%, volume zero e massa zero, nós, engenheiros de eletrônica de potência, temos muito trabalho a fazer. Então, a gente sempre quer algo mais leve, a gente quer sempre algo menos volumoso e a gente quer algo mais eficiente, que gaste menos energia elétrica. O carregador de celular, eu acho que é um bom exemplo. Né? A gente tiver um carregador muito grande, né? Aqueles carregadores Motorola ultra rápidos, aquilo era enorme, todo mundo ficava chateado com aquele tamanho daquele carregador. E hoje você já tem carregadores, por exemplo, ultra rápidos que são pequenos, ou do tamanho de um carregador normal de 5 anos atrás. O mesmo raciocínio se aplica aqui. Se tiver um inversor menor, é muito mais fácil encontrar um espaço na sua instalação para colocá-lo. Se tiver um inversor mais eficiente, você vai gerar mais energia. Bem, por esse motivo, várias empresas trabalharam em soluções, tá? Então, isso aqui eu estou comentando, mostrando para vocês o esquema interno de alguns inversores comerciais. O que tem lá dentro. Tá? Então, alguns desses inversores comerciais, eles não têm transformador. E eles propuseram algumas ideias criativas para tentar minimizar ou reduzir essa questão da corrente de fuga. Outras empresas, por exemplo, a Front, que foi citada,
comercializa, por exemplo, a série Fronius Galvo, ela é uma série que tem transformador de alta frequência. Né? Então, cada empresa caminhou no sentido. E cada foto que vocês estão vendo aqui é uma patente. Então, cada empresa teve uma patente diferente, se desenvolveram, pesquisaram, associaram com universidades, para tentar desenvolver topologias que atendessem esses requisitos de corrente de fuga, sem precisar do transformador. Olha que legal. Outro exemplo legal é essa norma americana, tá? De 2017. O que essa norma americana fala? Ela fala que em caso de uma falha de desligamento do inversor, não pode ter uma tensão elevada no seu sistema. E qual que é o problema? Pensa numa string com 20 painéis. Quando o inversor desliga, o módulo fotovoltaico, tipicamente, ele fica no circuito aberto, na tensão de circuito aberto. Essa tensão de circuito aberto do módulo, ela pode chegar facilmente a 1000 volts, 1500 volts. Olha que negócio interessante. Só que essa norma do mercado americano, e ela só atua no mercado americano, exigiu que essa tensão ficasse abaixo de 80 volts. O que isso fez? Isso fez com que muitas empresas de microinversores e daqueles otimizadores de potência, elas voltassem para o mercado. Por quê? Porque quando você tem uma eletrônica de potência por módulo, cada uma daquelas eletrônicas de potência poderia reduzir aquela tensão contínua e não chegaria 1500 volts na caixa de junção. Então, se o bombeiro for fazer algum serviço, alguma coisa, jogar água lá, tal, por algum incêndio ou qualquer outra coisa, não correria risco dele ser eletrocutado. Né? Então, esse é um outro exemplo que fez com que o mercado de microinversores e otimizadores de potência, eles crescessem absurdamente nos Estados Unidos. Tá? É uma questão de segurança, né? Então, nos Estados Unidos, eles têm essa questão, né? Tanto que lá, meio que eles sempre trabalham com um nível de tensão menor, né? Eles não trabalham muito com 220, eles não gostam disso, né? Geralmente, eles trabalham sempre com instalações e tensões menores, né? Então, é uma outra questão para você entender como que o mercado molda, né, as soluções que a gente tem disponível, né? Então, várias empresas tiveram que desenvolver, né? E essa solução, por exemplo, de otimizadores de potência que eu mostrei foi desenvolvida nesse contexto. Bem, último ponto que eu vou falar aqui, confiabilidade do inversor. O que é um sistema fotovoltaico hoje? Módulo, inversor e acessórios. Qual que é o problema? O inversor hoje normalmente tem uma garantia de 5 a 10 anos. O módulo fotovoltaico de 20 a 25, uma garantia de rendimento. Não é uma garantia que se der problema vai substituir, tá bom? Essa geralmente até 10 anos. Mas a garantia de rendimento é de 20 a 25 anos. E aí, se meu inversor falhar, você vai ter que substituir, né? E a gente vai aumentar o custo da nossa energia. Porque você teve que, depois de 5 a 10 anos, fazer um novo investimento para substituir seu inversor. Isso gera um custo e torna o sistema fotovoltaico menos popular. Então, será que teria alguma forma de compatibilizar a vida útil desses dois equipamentos? Então, isso é um outro foco de pesquisa, inclusive eu trabalho um pouco nessa área. Então, para isso, a gente tem que entender primeiro que grande parte das falhas em sistemas fotovoltaicos está associada ao inversor, 37%. Então, o sistema fotovoltaico parou de funcionar. 37% de chance de ser o inversor. E o custo disso, muitas vezes, é 59%. Por quê? Porque você tem que viajar para poder substituir. Ou às vezes você tem que comprar um outro equipamento. Então, o custo da manutenção, ele é elevado. E isso aqui é uma estatística brasileira, tá? Que mostra que 30% dos problemas que os instaladores tiveram, naquele mesmo estudo da Greener, está associado ao inversor. Tá? Então, isso mostra para a gente que tem que ter mais estudo nos inversores e entender como eles falham. E o que falha mais? Capacitores, semicondutores e PCB, placa de circuito impresso. Por que falha? Ou por umidade, ou por temperatura. Então, tem tido muitas pesquisas de como tornar o inversor mais confiável. Então, por exemplo, o capacitor eletrolítico poderia ser substituído por um outro capacitor que é mais confiável. Só que ele é mais caro. E aí? Né? Outra questão é que temperatura é muito difícil, é um fator difícil de lidar, porque, na verdade, você tem uma distribuição de temperatura no seu equipamento. E se o seu indutor esquentar mais, provavelmente seus outros componentes também vão esquentar mais.
Então, tem tido muito estudo também nessa parte, né, de confiabilidade, melhoria da confiabilidade dos equipamentos. Né? Bem, estou um pouco adiantado no tempo aí, peço até desculpa por isso. Vou aqui para a parte de síntese, então, para concluir. Bem, eu percebo, pessoal, que nesse ramo de fotovoltaica tem muitas possibilidades, entendeu? E tem muitas demandas, tá? Então, eu percebo que, como as outras palestras puderam mencionar, né, tem demanda na área de manutenção. Então, tem muitas empresas que elas fazem instalação, mas não fazem manutenção do sistema. E, às vezes, a manutenção é só limpeza. Né? Tem a parte de projeto, tem a parte de execução, tem a parte de treinamentos, tá? Tem a parte de vendas, a parte comercial, relacionamento com o cliente, tem a parte de monitoramento. Então, você pode centralizar informações, tem várias empresas que atuam nesse setor, né? Algumas, né? Ou desenvolvimento de tecnologia. Então, que novas soluções nós podemos inserir no mercado? Né? Então, essas seriam algumas das possibilidades que eu vejo, né, de atuação nesse mercado. Qual que é o posicionamento do GCEP quanto a isso? Então, o GCEP, apesar de ser um laboratório de pesquisa, né, a gente tem uma visão de tentar desenvolver soluções para o mercado. Então, a gente não quer ser apenas um laboratório que faz pesquisas científicas, né? A gente tem a vontade e tenta sempre seguir na direção, né, de desenvolver coisas que podem ser úteis. Né? Então, por exemplo, a gente tem um equipamento, né, desenvolvido no laboratório, né, para testes em módulos fotovoltaicos, né? Então, a gente está desenvolvendo agora uma versão que é capaz de testar strings, né, e verificar se tem algum módulo problemático, né, na sua instalação para tentar auxiliar, né, a manutenção do sistema fotovoltaico. Então, seria, por exemplo, relacionado a um aplicativo, né, de celular, a gente conectaria esse equipamento no módulo e por um aplicativo a gente consegue, né, fazer a caracterização, né, do nosso módulo fotovoltaico e saber se está tudo ok, se ele está de acordo com o que o fabricante garantiu, se durante o transporte esse equipamento, o módulo não danificou. Então, às vezes o módulo se danifica e nem é visível a olho nu. Né? Então, a nossa ideia é tentar desenvolver essa solução para inserir no mercado, a gente está até participando do edital do Sebrae nesse sentido. A gente tem um aplicativo de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, isolados, né? Então, esse aplicativo também foi desenvolvido no laboratório, né? Então, ele permite dimensionar um sistema fotovoltaico a partir de dados da conta de luz do cliente, você consegue inserir a localidade, a gente comunica com o banco de dados do INPE para ter acesso a dados de radiância, temperatura e tudo mais. E a gente também atua no mercado de treinamentos. Então, a gente já teve 3 edições de um curso de extensão que a gente ministrava no final de semana, né? A gente tinha ideia de fazer uma pós-graduação lato sensu e na pandemia, né, isso criou a oportunidade para a gente poder criar esse curso, né? Já que não conseguia fazer o curso presencial, então a gente conseguiu colocar esse sonho realmente em prática, né? E já está rodando a primeira turma desse curso aí de especialização, né, na área de sistemas fotovoltaicos para pessoas que já estão no mercado. E aí, pessoal, se vocês tiverem ficado interessados, né, em relação ao que a gente desenvolve no GCEP, nos pontos que a gente toca aí, bem, a gente deu a largada aí ao 9º draft, né? Então, o draft, ele é a forma como os pesquisadores, eles entram no GCEP, né? Então, basicamente, é um treinamento em torno de 1 a 2 meses, né? Depois desse treinamento, né, vocês têm a oportunidade de ingressar no laboratório. A ideia é vocês terem uma noção do que a gente trabalha, né? Sentir um pouco, né, do que a gente trabalha e se isso pode ser interessante para o desenvolvimento aí da sua carreira e tudo mais, né? Bem, aqui a gente tem aqui um comentário de um ex-membro, né? Então, tudo que o GCEP pôde proporcionar a ele, né, antes de estar no GCEP, né, e depois de poder ter atuado no GCEP, né? Então, a gente acredita que a gente consiga contribuir, né, para a formação dos profissionais, né? O Everton sempre teve uma visão de tentar tratar o laboratório como se fosse uma empresa, né? Então, a gente sempre tem uma postura bastante profissional nesse sentido, né? Fui aluno de graduação do GCEP, né? Estou no GCEP desde 2011, né? E acredito que, com certeza, a gente pode contribuir aí para pessoas que têm o mesmo sonho da gente, né? Que têm interesse de atuar nessa área, né? E que têm interesse de contribuir, né? Bem, para quem tiver interessado, né? Deixo aqui as informações do processo seletivo. Fica à vontade para mandar um e-mail para o gcep@ufv.br, né? Nas próximas 2 semanas aí, a gente vai estar recebendo e-mails aí para a gente poder conversar, tá? Então, agradeço a todos aí pela presença aí e passo a palavra aí novamente para o Alexandre. Chamei ele de Gabriel, não sei porquê inicialmente, mas enfim, Alexandre, obrigado aí, passa a palavra.
Sem problemas. Eu ia perguntar a questão do seu tempo, no caso, porque o pessoal está ficando. Então, tem duas perguntas que eu queria trazer ainda que não foram À feitas. vontade. Caso contrário, sim. Beleza, perfeito. É, primeiramente, pessoal, a gente está passando vários vídeos sobre GCEP, esse é o GCEP. Vou trazer primeiro a pergunta do Iran, que tinha feito primeiro sobre o grafeno seria uma boa alternativa na relação custo-benefício? Aí agora, talvez se o Iran quiser mandar no chat quando você fez a pergunta para contextualizar, porque eu não lembro, Eu mas se acredito, você já entendeu, tudo bem. eu acredito que ela estaria relacionada à tecnologia de módulos, viu? Ô, jovem, assim, eu acho a pergunta muito boa, tá? Eu tenho um relacionamento, a gente tem um relacionamento muito bom com o pessoal da CCEM Brasil, né? Esse pessoal da CCEM Brasil, né, eles são um sistema de inovação, né, que tem aqui no Brasil, que na verdade eles são um braço do CCEM da Suíça, e a ideia deles é criar spin-offs, né? Então a ideia, basicamente, dessas spin-offs são empresas, né, que vão trazer tecnologia para o mercado. E eles têm trabalhado muito no desenvolvimento de células orgânicas. Então, eles constroem essas células em Belo Horizonte, eles têm toda a linha de montagem em Belo Horizonte, né? E são células flexíveis, então é um negócio bastante interessante. E recentemente a gente teve uma palestra com a Gabriela, que é até colega minha, que ela é engenheira de, se não me engano, ela é engenheira de materiais, ela atua na área de materiais, né? E desenvolvimento de células fotovoltaicas. E teve uma pergunta relacionada ao grafeno. E o que ela disse é que a questão do grafeno está mais acadêmica ainda. Então, sim, tem muitas pesquisas relacionadas à questão de utilizar grafeno. E não só grafeno, mas diversos outros materiais, tá? Para a construção de célula fotovoltaica. E aí, a grande questão que a gente entra é exatamente nesse gráfico. Então, apesar de complexo, o que, que ele mostra? Por exemplo, nós temos aqui as células orgânicas. Elas têm eficiência muito baixa ainda. Então elas estão no mercado, mas elas não estão no mercado para competir com o silício. Então, por exemplo, se você conseguiu fazer uma célula que é flexível, para você adaptar ela num veículo elétrico, ou adaptar isso numa fachada de um prédio, é muito mais fácil. Outra coisa, eles conseguem construir células de cores diferentes. Então imagine isso para um arquiteto. É a coisa mais maravilhosa. O cara tem várias reproduções de cores, ele consegue adequar aquilo à estrutura. Então é nesse tipo de mercado, né, que essas células novas elas estão entrando. Porque com o silício, do ponto de vista de eficiência e tudo mais, realmente é complicado. Né? A perovskita é um material que está alcançando isso, então perceba que tem células de perovskita, né, que elas estão próximas aqui da eficiência do silício, e por isso tem tanta gente trabalhando nesse material. Mas ainda tem a questão do custo de produção, né? E ainda tem a questão da durabilidade dessa célula. Então, por exemplo, uma célula orgânica, ela é uma célula que degrada muito rápido. Eu falaria para você que ela chegaria ao final da vida útil dela, só para vocês entenderem o que é final de vida útil, tá? Final de vida útil não é um modo pegar fogo, não, tá? Final da vida útil, ele perder 20% da sua capacidade de geração. Um módulo de 100 watts, sob as mesmas condições, ele vai gerar 80. Né? Para um módulo de silício, eles falam disso em torno de 20 anos, talvez 25. Para uma célula orgânica, a gente está falando de 5 anos. Então, é uma tecnologia que ela ainda tem esses entraves, né? E é por isso que tem tanta pesquisa e desenvolvimento nesse setor. Né? Mas sim, o grafeno é um material que tem tido muitas pesquisas, mas eu não tenho visto nada na indústria ainda, algo comercial, spin-offs comercializando isso. Então, eu acho que tá uma fase do setor de desenvolvimento ainda. Né? Se vocês olharem depois aqui a questão, por exemplo, do TRL, né, que é o desenvolvimento da pesquisa lá, aquele gráfico da NASA, eu acredito que eles estão mais na parte de pesquisa de base ainda, entendeu? Eles não conseguiram fazer ainda aplicações ainda de peso dessa tecnologia. Beleza. É interessante porque justamente a próxima pergunta do Igor Brito você consegue falar sobre placas de perovskita? Acho que você já falou um pouco, se puder falar mais, no caso, para tirar mais dúvidas dele. Então, eu vou assumir aqui, Igor, já a minha insignificância nesse. Pessoal, vocês conseguem ouvir o Alan?
Ok, vamos esperar um pouquinho para ver se tá tudo bem, se foi só a internet. Daqui a pouco a gente fala. Opa, Opa, beleza? Sua apresentação continua aqui, só que... Ah, agora foi. Foi embora. deixa eu te falar o que aconteceu. Inacreditável, mas meu computador deu tela azul. Ah, aconteceu comigo também durante a transmissão, assim mesmo. Caramba! Mas aqui, eu tô no meu celular, tô aqui para responder as perguntas, ok? O que eu tava falando que eu ia assumir minha insignificância e deu tela azul, né? Brincadeira. Enfim, o que eu tava querendo dizer é que eu não tenho tanta formação na área de materiais. Então, eu não vou saber te explicar exatamente qual seria o detalhe científico ali da perovskita. O que eu vou te dizer é o seguinte: assim como o nosso olho, todos os materiais eles têm uma capacidade de ser sensibilizado pela luz. Nosso olho ele só é sensibilizado pela luz visível. A gente não é sensibilizado pelo infravermelho nem pelo ultravioleta. A gente não consegue enxergar isso. Da mesma forma, os materiais eles são excitados, né, por diferentes frequências. Por que o silício é um material muito interessante? Porque ele consegue absorver uma banda de energia que é a banda mais importante da luz. Então, ele é um material que consegue fazer isso. Se eu usasse o alumínio, qualquer outro material semicondutor, por exemplo, o selênio que eles utilizaram na primeira célula, ele não é sensibilizado pela grande parte do espectro. E por isso a célula de selênio ela tem uma eficiência pequena. O cara chegou em 1%. O silício, como ele consegue aproveitar grande parte da onde tem energia, né, do espectro da luz, ele consegue ser sensibilizado. O desafio é encontrar materiais, né, que não seja o silício no caso, e que consigam ser sensibilizados nas mesmas frequências. A perovskita é um desses materiais. E por isso ela consegue uma eficiência tão alta. Isso que é o legal. Essa que foi a grande sacada quando os caras viram a perovskita. Nossa, esse material consegue. Né? E por isso eles estão investindo tantas pesquisas nesse material. Exatamente para desenvolver processos e desenvolver formas de baratear o processo de fabricação dessa célula e aumentar a durabilidade dela para que isso atinja o mercado em massa. Então, esse seria a sacada aí da perovskita. Né? E, por exemplo, só complementando para terminar, aquela célula multijunção cuja eficiência é de 45%, o que ela faz? Ela é um sanduíche de materiais. Ela usa silício, ela usa arsênio, ela usa índio, ela usa outros materiais, de forma que ela consiga pegar todo o espectro da luz. E aí você consegue aproveitar mais e gerar mais eletricidade. Bem, Igor, espero ter conseguido contribuir um pouco aí e tentar responder, pelo menos parcialmente, sua pergunta. Beleza. Eu acho, vou esperar mais um pouco, mas por enquanto as perguntas são essas. Se você quiser fazer alguma consideração final enquanto isso. Bem, pessoal, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, agradecer o Saelt por ter me convidado, né, acho que é o segundo Saelt que eu tenho a oportunidade de falar, né, com o pessoal da engenharia elétrica, né, eu tenho um carinho muito grande, né, pela Universidade de Viçosa, né, sou formado aqui em Viçosa, nunca perdi meus laços com a universidade, né, e realmente passo essa mensagem para vocês, pessoal. Atuam no mercado e tudo mais, mas nunca percam, né, esse laço com de onde vocês vieram, tá? Porque eu acho que isso abre muitas oportunidades para a gente na vida, né? Então, eu acho que o fato de eu estar hoje, né, desenvolvendo tudo que eu desenvolvo e estar conseguindo desenvolver algumas pesquisas em parceria com empresas, que não é algo tão fácil, né? E ter tido a oportunidade de ir para fora do país e tudo mais, que para alguém que quer trabalhar com pesquisa é algo fundamental, tudo isso foi exatamente pelos laços que eu construí durante minha engenharia elétrica em Viçosa, né? E até mesmo antes disso. Né? As portas elas estão abertas, né? Eu vejo muitas oportunidades, né? E sempre se lembram que nada está desenvolvido por completo. Sempre tem coisas que elas podem ser desenvolvidas, sempre tem coisas que podem ser melhoradas, né?
E por isso é importante a gente entender a história, né? E por isso aquele slide da linha do tempo, né? Entender como estão as coisas agora, para tentar ter o feeling para onde elas vão. Então, se vocês tiverem interesse em atuar nessa área de tecnologia, nessa área de pesquisa, eu acho que seria esse o sentimento, né? A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Legal demais, excelente fechamento para a palestra, acredito que ilustrou bastante, vários elogios aqui no chat, o pessoal adorou, Obrigado. eu pessoalmente achei super interessante também, bem completo. A gente com certeza vai te convidar para o próximo, para ter certeza que palestras são boas, a gente não pode perder. Vamos ficar por aqui na parte da manhã. Muito obrigado, Alan. Até a próxima. Pessoal, obrigado a todos e um bom almoço a todos e todas aí. Obrigado.